Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Apenas até aqui, eu quero orar com você para que o Senhor fale conosco. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te louvar, Senhor, por poder ter a tua palavra lida, mas nós queremos, Senhor, a revelada, nós queremos entender o teu coração, nós queremos compreender a tua mentalidade, o teu pensamento, a mensagem do Evangelho. Fala conosco, Senhor, e me usa agora como canal nas suas mãos para ministrar a tua igreja. Fala através desse texto, mas fala mais, Espírito Santo. Enquanto eu estiver pregando, Senhor, fala ao fundo do coração, no espírito dos meus irmãos. Eu chamo cativo ao entendimento do Senhor da tua palavra, as mentes e os corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele tem 3 destaques maravilhosos que eu quero conversar com você nessa manhã de Páscoa. Ele diz assim, que Jesus Cristo suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou à direita do Pai. Repita comigo, por favor, diga: Jesus Cristo suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou à direita do Pai. São 3 coisas aqui que ele destaca falando a respeito de Jesus Cristo. E a primeira é essa, é a mensagem do Evangelho. Ele suportou a cruz. Foi numa sexta-feira que Jesus Cristo, ele foi crucificado. Em Isaías, o capítulo de número 53, em torno de 700 anos antes, o Senhor fez com que ele visse o flagelo da cruz. Jesus não foi o único crucificado naquele dia. Aliás, a crucificação, ela acontecia todos os dias. Pessoas sendo crucificadas por Roma, era diariamente. Qualquer pessoa que se rebelasse ou causasse qualquer tipo de tumulto na sociedade, elas eram presas, sentenciadas, julgadas, condenadas, e elas eram crucificadas. Tanto que naquele lugar, no Monte Gólgota, no Monte Caveira, onde havia uma equipe preparada e treinada para a crucificação, haviam mais 2 com Jesus lá. Então a crucificação não era apenas de Jesus. A única diferença é que todas as pessoas eram julgadas, condenadas, sentenciadas à morte por algum delito cometido, por alguma infração, por um pecado. A diferença é que Jesus não tinha pecado nenhum. No julgamento de Jesus, todos disseram: não há motivo sequer para crucificá-lo. Não há um motivo sequer para condená-lo. O próprio imperador, olhando para aquilo que ia acontecer e indignado, pede uma bacia de água e diz: eu lavo as minhas mãos do sangue do inocente.
a morte mais vergonhosa, ela era anunciada na cruz. Os romanos pregavam a sua tirania através da crucificação. E não era um lugar isolado, é uma via pública até hoje. Lá, se você vai para Israel, o Monte Gólgota é um lugar de fácil acesso. Fica perto do jardim do túmulo. Mas é um lugar de via pública onde as pessoas passavam. E aquilo tinha como intenção de mostrar uma mensagem: não faça nada de errado, senão você vai lá. Então era um governo tirano. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, que ele suportou a cruz. E teve uma razão. A cruz era certo para todos, seja para o hebreu ou para o romano, para o que cria em Deus e aquele que não cria. A cruz é para o pecador. Para o hebreu é o destino certo. Só iria para a cruz quem de fato tinha pecado. E Jesus, ele assumiu o nosso lugar. A cruz não era para Jesus, mas era o método mais vergonhoso de uma pessoa ser morta. E ele fez isso por mim e por você. A cruz foi um ato de amor. A cruz foi um ato da redenção. Na cruz, a nossa velha natureza adâmica estava sendo crucificada. Na verdade, quando nós olhamos para a cruz e nós pensamos na cruz, nós temos que entender que naquela cruz estava Jesus, mas a história não era ele, e nem a dele. Ele não teria que jamais estar lá. No jardim do Getsêmani, quando Pedro, ele corta a orelha do soldado Malco, o próprio Jesus disse: guarda a tua espada, porque quem vive pela espada vai morrer. Eu poderia ter chamado e clamado ao meu Pai, e Ele ter mandado legiões de anjos. Não. Eu tenho um propósito naquela cruz. Naquela cruz, a natureza adâmica, pecaminosa, deformada, precisava ser mortificada. E eu quero trazer essa mensagem para o pessoal. Você é pecador. E você merece a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Nós somos pecadores. E nós merecíamos a morte. E nós jamais suportaríamos uma morte daquele tamanho. A mulher normalmente tem mais resistência à dor. O homem é mais dolorido. Pelo menos assim é lá em casa. O homem com unha encravada fica insuportável. Mas a mulher chega a gerar uma criança e dar luz a ela. Uma dor imaginável. Não dá nem para inimaginável. E Deus fez a mulher assim. A mulher normalmente é mais resistente à dor. Mas nenhum de nós suportaríamos aquilo que ele suportou. Aquelas chicotadas que Jesus levou antes da crucificação, já o levou para a cruz praticamente agonizante. E Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi ferido, e pior, ele foi dilacerado, ele foi traspassado, e ele tinha que suportar aquilo, porque a cruz não era dele,
A cruz era sua. Ele levou a sua cruz. Jesus levou a sua cruz. Eu quero que você diga para o irmão pertinho de você, olhando nos olhos, diga: Jesus Cristo levou a nossa cruz. Fala para a pessoa do outro lado também: Jesus Cristo levou a nossa cruz. Ali, irmãos, aquela velha natureza pecaminosa, decaída, estava sendo colocado nele. Toda a nossa maldição foi nele. Todo o nosso jugo estava nele. Nós estávamos separados da glória de Deus. E antes da cruz, houve uma separação em que o Filho nunca tinha experimentado. Porque Jesus nunca havia experimentado estar longe de Deus. Mas dali para frente, era como se Deus dissesse: por aquilo que você vai levar, você vai ter que experimentar, que é viver em separação do Pai. E ele clamava dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? E a questão não era aquilo que ele estava vivendo no corpo, porque ele não estava sentindo mais aquilo que ele tinha a vida inteira dentro dele. Era necessário Jesus ter esse distanciamento, essa separação de Deus, porque assim nós estávamos, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Jesus suportou a cruz, irmãos. Ele suportou a cruz. E ele suportou por causa de você. Naquela cruz, não era Jesus, era você. Houve uma substituição da história. Ele não merecia estar lá. Pegou a tua história e ele colocou nele. Era a sua velha natureza sendo mortificada e tinha que ser destruída. Ele assumiu a sua dívida. Ele absorveu os seus pecados. Ele pegou suas transgressões e iniquidades e colocou nele. Todas as suas doenças vieram para o corpo de Jesus. Ele suportou a cruz. Jesus suportou a cruz por você. A segunda coisa que o texto diz é que ele desprezou a vergonha. Você sabe, irmão, o que é alguém desprezar a vergonha? É saber: eu estou sendo envergonhado, mas eu não vou considerar essa vergonha. Eu estou sendo humilhado, mas eu vou tampar meus ouvidos e fazer que não é comigo. Eu estou sendo humilhado. O rei que criou todas as coisas foi para a cruz nu, cuspido, bateram no rosto dele. Em Isaías 53 diz que ninguém foi mais humilhado do que ele. Homem de dores, experimentado no sofrimento, o homem do qual as pessoas viravam o rosto. Isaías diz: nós não tínhamos nada nele que nos atraísse a ele. Ele foi o desprezado. Ele foi desprezado. E talvez você diga: as pessoas também me desprezam. Você não sabe o que é desprezo. A Bíblia fala que ele foi o mais rejeitado entre os homens. E talvez você diga: não, minha família me rejeita, meu marido me rejeita, minha esposa me rejeita, meu filho me rejeita, a sociedade me rejeita, até dentro da igreja eu sou rejeitado. Você não sabe o que é ser rejeitado. Toda a rejeição de todos os seres humanos estavam nele.
ele foi envergonhado. Rasgaram as roupas dele, irmãos. E houve um desfile público. E as pessoas diziam: não é esse o rei dos judeus? Não é esse que disse que em 3 dias destruiria o templo e reconstruiria? Mas ele estava falando do corpo dele, da morte dele, da sepultura. Ele teve sede. E ao invés de alguém ter um pouquinho de misericórdia para ele, ou dele, deram vinagre numa esponja. Eu não sei se você sabe desse detalhe da história. E eu nem sei como que eu vou te contar. Essa esponja com vinagre era literalmente o papel higiênico da época. Porque era assim que os romanos usavam para se limpar. Eu já ouvi muita pregação dizendo: não, aquilo lá ele não tomou porque ia trazer um alívio para ele não sentir dor. Não tem nada a ver com isso. Vinagre não tira dor. Os romanos tinham um lugar, uma latrina, onde eles sentavam, eles se lavavam e depois usavam uma varinha com uma esponjinha para se limpar, e nessa esponjinha tinha vinagre. Foi exatamente isso que era usado para limpar fezes que colocaram na boca de Jesus. Você não sabe o que é ser humilhado. A segunda coisa, irmãos, é que ele disse: eu vou desprezar, eu não vou fazer importância daquilo que eu vou ser envergonhado. Ele pegou a tua vergonha para te dar honra, porque no lugar da tua vergonha Ele te deu dupla honra, irmãos. No lugar da tua vergonha Ele te deu dupla honra. Para cada dia da tua vergonha Ele já te deu dupla honra. Profetiza na vida do teu irmão, diga: em nome de Jesus. Acredita que Jesus desprezou a vergonha, porque para cada dia da tua vergonha Ele já te deu dupla honra. Fala para o irmão do teu lado também, do outro lado, diga: para cada dia da tua vergonha, diga: Jesus Cristo já te deu dupla honra. Foi por você. Foi por você. A terceira coisa é que se nós estávamos na cruz e Ele estava vivendo a nossa história, essa história é uma identificação completa. Não olhe para Jesus ali, olhe para você nele. Olhe para você nele. Ele está vivendo a tua história. Quando Jesus é julgado, você é julgado. Quando Jesus é condenado, você estava sendo condenado. Quando Jesus era ferido, eram as suas feridas. Quando Jesus foi envergonhado, era a sua vergonha. Quando Jesus ficou nu, era a tua nudez sendo exposta. Quando Jesus foi pregado, os pregos eram da tua mão, a coroa era da tua cabeça. Quando Jesus morre, era para você morrer, e você morre nele. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo desce às regiões do inferno, e você desce com ele, e lá ele enfrenta o diabo, e você está nele enfrentando o diabo. E ali Jesus derrota o diabo e tira das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E você vence o diabo nele. E você tira das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E ele ressuscita. E ele está vivo. E você ressuscita nele também. E você ressuscita nele também. E mais, irmãos,
Ele sobe ao céu e Ele põe você lá com Ele também. Essa é a nossa história. A nossa história está atrelada à história de Jesus. A sua história está atrelada à história de Jesus. Aleluia, xeriandalabá, derialararabás. Você se fez um com Ele. Ele pegou tua história maldita, Ele te deu uma história de vitória. Ele te deu uma história de vitória, aplauda Ele. Ele te deu uma história de vitória, aplauda Ele. Você estava perdido, condenado a viver uma eternidade longe de Deus, mas porque Deus te amou de uma forma tão grande, que Ele se deu por você. Essa é a mensagem da Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico vem da palavra peça. Peça. No original significa passar por cima. Eu sei que para algumas pessoas é passagem. Não, não é só passagem. Dá a intenção de passagem porque é a saída do cativeiro. Não. Porque a Páscoa foi instituída na última noite da última praga do Egito. 430 anos do povo hebreu aprisionado. E naquela noite houve a última praga das 10. E o Senhor disse: o anjo da morte vai passar na terra do Egito, e vai passar em toda a terra do Egito, na casa do que é de Deus e daquele que não é de Deus. Vai passar na casa do egípcio e na casa do judeu. O anjo da morte vai matar o primogênito. Mas o Senhor disse: Moisés, peça para que as famílias peguem um cordeiro de 1 ano, uma novilha, sem mancha, que eles matem esse animal, para que eles peguem esse sangue e eles passem na verga das portas das casas, nos umbrais da porta de entrada das casas, porque onde o anjo da morte passar, peça, do hebraico peça, a morte vai pular por cima, a morte vai saltar por cima. Aquele cordeiro representava o Cordeiro de Deus, aquele cordeiro representava Jesus Cristo, já era uma figura profética dizendo: aonde o sangue estiver, a morte não vai dominar. Aonde o sangue de Jesus estiver espargido, a morte nessa casa não entra, a morte não adentra, a morte não é o final, ela não vai ceifar. E a Bíblia diz, irmãos, matar o cordeiro, passar o sangue nas portas, e em todo o Egito se ouvia choro, desde pessoas até animais, todo primogênito morria. Mas onde estava a marca do sangue do cordeiro, a morte não teve poder de entrar. Tem uma marca do sangue de cordeiro nos umbrais da tua porta, irmão. Você é uma casa espiritual, e nos umbrais da tua porta está a marca do sangue do cordeiro. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Você nunca mais vai morrer, você vai viver eternamente com o Senhor, porque o sangue de Jesus garantiu para você vida eterna. Vida eterna.
vida eterna. João Batista, quando viu, se aproximou, olhou para ele e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. João viu, não tem defeito, não tem pecado, não tem mancha, mas vai ser imolado, vai ser sacrificado. No Evangelho de João, capítulo 1, 29, João está dizendo: vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, você tem que se voltar para Jesus todo dia, porque Ele é o único que tira o teu pecado, Ele é o único que purifica o teu pecado. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que foi como um cordeiro, como uma ovelha muda, e que não abriu a boca. Verdadeiramente, Ele foi ferido. Nós olhávamos para Ele e não tinha nada que chamasse a nossa atenção, mas verdadeiramente Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, e por suas feridas nós fomos curados. Nós já fomos curados. Receba a tua cura, irmão. Receba a tua cura. Receba a tua cura, irmão. Receba a cura para o teu físico. Verdadeiramente você foi curado. Seja qual for o nome da deformidade, da doença e da enfermidade, eis que faço novas todas as coisas na sua vida. Irmão, a graça do Senhor toca em você aí. A morte foi vencida, o domínio dessa doença foi derrotado, e pelas feridas do Senhor Jesus nós já fomos curados. Teu pecado foi condenado na cruz, para que o sangue de Jesus lavasse você completamente. Aleluia. Ele suportou a cruz, Ele desprezou a vergonha, e Ele se assentou à direita do Pai. A nossa história está atrelada à história de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma aplicação. Nós estamos suportando a cruz, irmãos. Você tem esse entendimento? Nós também estamos suportando a cruz. Em Mateus capítulo 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz fala da renúncia. A cruz fala da morte, dos desejos da carne. A cruz fala da decisão de não pecar. Nós estamos tomando a nossa cruz todo dia e seguindo a Jesus. Assim como Ele desprezou a vergonha, por amor de Jesus, nós estamos desprezando a vergonha. Para o mundo você é um ignorante, para pessoas do mundo você é um fanático, uma fanática. Você só quer saber de Jesus, de Bíblia, de igreja. Para os jovens Ele diz: se você é jovem, vai viver a vida. A vida passa rápido, vai para a balada.
Nós estamos desprezando a vergonha por amor a Cristo, irmãos. E o próprio Jesus disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a terceira coisa é que Jesus Cristo subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. E é nesse lugar que Ele colocou você também. Em Efésios capítulo 2, verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Jesus está à direita do Pai, você está lá também. Se Jesus está à destra de Deus, você está lá também. Se Jesus está à destra do Pai, você está lá, filho. Você está lá, filha. A nossa história é a história dele, e a história dele é a nossa. Ele viveu, morreu, ressuscitou, está vivo e é vencedor. Essa é a sua história também. Essa é a tua história. Vão dizer: viveu, mas e se morrer? Morreu. Mas está morto? Não, está vivo, ressuscitou, ressuscitou. E aonde está? Está lá à direita do Pai. Por quê? Porque Ele venceu, foi fiel até o fim, venceu. E eu termino com o último versículo de Hebreus capítulo 12, no verso 3, que diz: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensa nessa manhã, pensa nesse dia de Páscoa, para que vocês não se cansem e não se desanimem. A vitória é certa, tua vitória é certa. Tua vitória é certa. Vai dizendo a quem você puder: a tua vitória em Cristo Jesus é certa. Olha aqui para mim. Cristo está vivo. E Ele é a nossa Páscoa. Cristo está vivo, Ele é a minha Páscoa. Cristo está vivo, Ele é a minha Páscoa. Eu quero tomar uma ceia com você de Páscoa. Vou chamar a equipe e os pastores, mas vai dizendo para quem você puder: Cristo está vivo e Ele é a minha Páscoa. Olha para o irmão da esquerda, da direita, vai dizendo aí, toca no irmão pertinho de você e diga: Cristo está vivo e Ele é a minha Páscoa. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Suporta a cruz, irmão. Despreza a vergonha e fica no lugar onde Jesus te colocou, assentado à direita do Pai. Olha aqui, irmãos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele morreu por você. A gente costuma dizer nas igrejas evangélicas: você tem que aceitar Jesus. Não, irmão, você não tem que aceitar Ele, Ele que aceitou você. Fala para o irmão pertinho de você: não é você que aceita Jesus, foi Ele que aceitou você. Fala para a pessoa do outro lado: não é você que aceita Jesus, foi Ele que aceitou você. Se você quiser tomar essa decisão de dizer: eu sei que eu sou aceito, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero confessar Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, eu vou pedir para que você faça uma oração aí, sentadinho aí comigo.
Feche os seus olhos, a igreja, por favor. Nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa e é salvo. Fala comigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor Jesus é o meu único Salvador e Senhor da minha vida. Eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Eu confesso com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo. Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração para o Senhor entrar e fazer morada. Entra no meu coração agora, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu prometo, todos os dias eu vou te amar, vou te honrar, vou te servir, vou te seguir para frente, até o fim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você nunca tinha feito essa oração, mas se você creu e fez ela no final do culto, eu quero conversar com você aqui no altar. Você vai vir me procurar: pastor, é a primeira vez que eu faço essa oração, vem cá, eu quero te ajudar a crescer a partir do novo nascimento que você recebeu em Cristo Jesus. Amém? Você crê que Ele é digno? Fica de pé, por favor.